Eu costumo dizer que na minha casa, 5 horas da manhã não é um horário honesto de se acordar. Se na sua casa está tudo bem, não tem problema. Mas se você vem sofrendo com esses despertares com as galinhas 5, 5 e meia da manhã, neste vídeo eu quero te explicar exatamente por que isso vem acontecendo. Meu nome é Aline Galhardo, eu sou consultora de sono e amamentação e desde 2019 eu venho atendendo centenas de famílias pelas consultorias e outras mais de 10 mil famílias através dos meus cursos e materiais. Todas as famílias que tiveram acesso aos materiais da Soninho puderam, com confiança, conduzir o sono dos seus bebês de maneira segura e com base em evidências. Antes de dar continuidade a esse vídeo, eu gostaria que você me contasse aqui nos comentários a que horas o seu bebê acorda pela manhã. Vamos ver se o horário na sua casa é honesto, como na minha casa também. Bom, uma das principais causas que levam um bebê a acordar com as galinhas é a exaustão. Certo, Aline, mas como eu posso saber que meu bebê está exausto? Como eu posso saber que esta é a causa do despertar com as galinhas para o meu bebê? Você sabe que um bebê está exausto quando ele fica mais tempo do que a sua janela de sono permite. Mas o que seria a janela de sono? Janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado entre as sonecas. Cada faixa etária vai ter a sua própria janela de sono. E isso eu abordo a exaustão lá no meu perfil, você vai encontrar várias tabelas e informações, vários materiais gratuitos sobre isso. Se esse bebê passa mais tempo do que ele consegue acordado, seja entre as sonecas ou até mesmo entre a última soneca e o sono noturno, muito provavelmente o seu bebê vai ter um sono noturno agitado ou até mesmo despertar com as galinhas. Por que isso acontece? A exaustão eleva os níveis de cortisol no seu bebê. É como se você tivesse dado uma xícara de café para ele e colocado para dormir. Ora, nós bem sabemos os efeitos da cafeína no nosso corpo enquanto nós tentamos dormir. Se para nós isso faria mal, para as crianças isso também não vai ser muito legal. Então isso vai fazer com que o bebê acorde mais vezes ou com as galinhas devido à exaustão. Por isso é muito equivocado quando os pais pensam: então se o meu bebê está acordando mais cedo, eu preciso colocá-lo para dormir mais tarde para que ele acorde mais tarde. Lê do engano. Fazendo isso, você pode forçar uma janela de sono para a qual o seu bebê não está pronto. Isso fará com que ele vá muito cansado para o sono noturno e que ele continue acordando com as galinhas ou pior, até mais cedo do que ele vinha acordando antes. Qual é a melhor alternativa para um bebê exausto? Colocá-lo para dormir dentro dos intervalos adequados para a idade dele. Mesmo que no início isso acabe significando um despertar não muito agradável às 6 horas da manhã. Ainda assim, é melhor um bebê que dorme mais horas por noite do que um bebê que pode até acordar mais tarde, mas tem um sono muito entrecortado, muito fragmentado. Tendo resolvido a questão da rotina, colocando esse bebê para dormir dentro da sua janela de sono, dentro dos horários adequados para aquele bebê, aí sim nós começamos a trabalhar a rotina para que esse bebê durma um pouquinho mais tarde e acorde um pouquinho mais tarde. Eu abordo essa questão em detalhes na minha Masterclass Despertar com as Galinhas Nunca Mais. Essa aula está completíssima com todas as informações que você precisa saber sobre as principais causas e como resolver o despertar com as galinhas. Bem, se por um lado nós temos a exaustão como uma das principais culpadas pelo despertar com as galinhas, por outro nós temos o outro extremo, que é justamente a falta de cansaço devido às sonecas longas. Muitas mães acreditam que aquele famoso ditado de quanto mais dorme, mais sono tem. Quanto mais dorme, mais sono tem. Isso pode até ser verdade, desde que esse bebê esteja dormindo as suas horas adequadas. Porque aí, de fato, tendo dormido todas as horas necessárias no dia, esse bebê dormirá as horas necessárias à noite. Nenhum bebê vai dormir mais do que ele realmente precisa, a não ser em ocasiões em que ele esteja doente, com febre. Então, se esse bebê fez sonecas mais longas do que o esperado para a idade, muito provavelmente essas horas serão debitadas do sono noturno, o que significa que esse bebê pode não apenas acordar com as galinhas, mas ter um despertar lindo e maravilhoso às 3 horas da manhã, voltando a dormir apenas às 5. Se isso não é o que você deseja, se você não quer que o seu bebê faça essa confusão de noite, que ele acorde com as galinhas, então você deve sim acordar um bebê de suas sonecas. Eu sei que isso é um crime, eu sei que muita gente vai me condenar e eu sei que provavelmente muitas pessoas vão até querer, enfim, me cancelar. Mas sim, um bebê deve ser acordado das suas sonecas, seja porque ele tem que se alimentar, seja também pelo fato de que ele tem que dormir à noite. Afinal de contas, o sono noturno
é o sono que a gente privilegia, é o sono por excelência, é o sono mais restaurador. E como eu sempre digo, pessoal, não tenham medo das sonecas estarem ruins por agora. Claro que você vai educar as sonecas. Não tenham medo de sonecas ruins. Sonecas ruins podem perfeitamente ser compensadas no sono noturno. É como se o bebê estivesse em débito com o sono e esse débito fosse pago no sono noturno. O contrário não é verdade. Se o seu bebê fez sonecas ruins, antecipe o sono noturno. Ele pagará esse débito lá. Se o seu bebê fez um sono noturno ruim, ele não deve compensar nas sonecas, porque isso vai fazer com que esse ciclo nunca tenha fim. Mas como eu disse, a exaustão e a falta de cansaço, né, que são as principais causas, tem tudo a ver com o estado da rotina desse bebê. No entanto, nós precisamos de novo falar sobre o que leva o despertar com as galinhas, que pode incluir a falta de autonomia. Ora, um bebê que dormiu às 7 da noite, despertou apenas para mamar e acordou às 5 da manhã, já teve a maior parte do sono restaurador de que precisava. Sendo assim, se ele tem alguma associação de sono, se ele tem alguma ajuda para dormir, é provável que, mesmo que ele esteja com sono, mesmo que ele mame, mesmo que essa associação de sono seja oferecida a ele nesse horário, ele tenha muito mais dificuldade de voltar a dormir. Porque, na verdade, por volta das 5 da manhã, a ação da melatonina é muito mais baixa, né, do que nas primeiras horas da noite. Então, quaisquer ruídos, quaisquer tipos de manipulação com o bebê farão com que ele tenha mais dificuldade de voltar a dormir. Se esse bebê, no entanto, só acorda para mamar, e às 5 da manhã ele acorda, mas ele está num lugar seguro, ele está no mesmo lugar onde ele adormeceu no início da noite, é provável que, reconhecendo aquele lugar onde ele estava, ele volte a adormecer sozinho. Se todas essas causas que eu mencionei anteriormente não fazem parte do que está acontecendo com o seu bebê, ou seja, o seu bebê tem uma rotina adequada à idade dele, não está nem muito cansado, nem pouco cansado, já tem uma certa autonomia para dormir, a depender da sua idade, uma das causas que podem ser atribuídas, uma das causas do despertar com as galinhas podem ser atribuídas ao ambiente de sono. Muitas pessoas negligenciam essa etapa porque acreditam que seja mais do mesmo. Ah, mas o meu filho já tem rotina, o meu filho já tem um ambiente adequado, porém um ambiente adequado pode ser diferente para cada um dos bebês. Às 5 horas da manhã, como eu bem disse, o cortisol já está no nível mais elevado, né? Ele supera a ação da melatonina por volta das 5 horas da manhã. E quaisquer traços de luz, entrada de luz solar, ambiente muito claro fará com que o seu bebê desperte, porque essa é uma resposta natural do nosso corpo, é uma pista circadiana muito importante. Nosso corpo entende que enquanto há luz nós não dormimos, e se nós estamos no escuro, sim, há liberação de melatonina. Portanto, se o quarto do seu filho, né, tem muita entrada de luz nas primeiras horas da manhã, ou se vocês de casa têm o costume de acordar cedo e acendem as luzes da casa e isso acaba interferindo no ambiente de sono desse bebê, esta pode ser a causa do despertar com as galinhas. Certo, Aline, mas como eu posso, então, adequar esse ambiente do meu bebê para que fique o mais escuro possível? Eu tenho boas notícias, porque você não vai precisar gastar muito caro com blackout. Você pode utilizar algumas alternativas bem simples, como, por exemplo, cartolina preta na janela, né? Papel alumínio, já vi muitas famílias usando papel alumínio nas janelas também para evitar que essa luz solar entre. Já vi famílias fazerem o próprio blackout de EVA, sim, exatamente isso. Cortaram o EVA do tamanho da janela, afixaram velcros nas extremidades da janela e aí elas afixam aquele blackout provisório e os bebês dormem a noite inteira porque não existe entrada de luz ali naquele ambiente. Além do ambiente estar muito escuro, é necessário que esse ambiente também esteja num som contínuo. Nós sabemos que devido à vida moderna, muitas casas ou muitos apartamentos têm as suas janelas voltadas para a rua. Então, carros saindo da garagem, motos passando, pessoas conversando na rua, tudo isso, num horário que não seria adequado para vocês acordarem, pode acordar o seu bebê. Então, uma sugestão muito importante é de que você use o ruído branco. O ruído branco pode ser utilizado tão alto quanto 50 decibéis, não mais do que isso, e você pode colocá-lo na área de onde vem o barulho, se você percebe que é isso que acorda o seu bebê. Então, se, por exemplo, o barulho vem sempre da janela, esse ruído branco deve ser posicionado na janela. Se o ruído vem por conta das crianças que acordam cedo e vão para a escola, esse ruído deve ser colocado mais próximo da porta, de modo que ele abafe o ruído direto da origem desse barulho.
Bem, todas essas causas podem, todas elas, serem abordadas, todas elas podem ser abordadas. E foi exatamente isso que eu fiz na minha Masterclass Despertar com as Galinhas Nunca Mais, disponível para as minhas alunas do curso Soninho no Ninho. Se você tiver alguma dúvida a esse respeito, pode deixar aqui nos comentários para mim. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para que você receba todas as notificações dos próximos vídeos que virão.